Capítulo 12. Você pode correr, mas não se esconder. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Salmos 32:5. Na hora em que o vendedor deslizou seu cartão de crédito pela maquininha, Caroline percebeu que não tinha sido certo fazer aquela compra. Mas essas calças são fabulosas e são do meu tamanho. Como última forma para justificar-se, orgulhosamente ela concluiu: e eu economizei 50% do preço normal. Qual era o problema se ela e o marido, Joel, haviam se comprometido como casal a não comprar coisa alguma numa tentativa de controlar suas finanças? Ela tinha de ter aquelas calças compridas. Chegando em casa, Caroline começou a procurar desesperadamente um lugar em que pudesse esconder seu tesouro para que o marido não visse. Sua cabeça rodava enquanto pensava sobre o que acabara de fazer, quebrando o acordo feito com Joel. Ela começou a se sentir cada vez mais culpada. A situação toda começou a abater tanto sua alma quanto seu corpo. Ela não tinha feito nada de grave. Afinal de contas, não tinha matado nem roubado ninguém. Tinha sentido ela estar se sentindo tão mal? Por que estava tão perturbada? Será que era a consciência que a estava acusando? Seria Deus atuando através de sua consciência para mostrar que ela havia feito algo errado? Com base no que a consciência lhe dizia, suas preocupações se justificavam. Graças a Deus pela bússola moral. À medida que formos avançando neste tema, gostaria de buscar lá no capítulo anterior o que denominamos de preocupação do bem. Abordaremos aqui outra área que também se encaixa nessa categoria. A culpa proveniente do pecado é, definitivamente, um assunto sobre o qual você e eu precisamos nos preocupar de forma positiva. Sempre que ofendemos o santo caráter de Deus, ao pecarmos, devemos realmente nos preocupar. Quando nos apegamos a algum pecado ou a alguma prática pecaminosa e nos recusamos a reconhecê-la e a abandoná-la, isso realmente deve ser motivo de grande preocupação. Se pensarmos melhor sobre este assunto, veremos que devemos ser gratos pela nossa consciência, aquela voz interior que nos acusa quando fazemos algo errado e quando não conseguimos atingir os padrões que Deus estabeleceu a seus filhos. É essa convicção que nos leva a voltar a agir da forma certa e a andar nos caminhos do Pai. Uma definição mais formal encontra-se nos dicionários e descreve a consciência como senso moral de uma pessoa que lhe afeta o comportamento. A Bíblia descreve das seguintes maneiras o papel dessa bússola moral. A consciência regula as ações de todos os homens, com base na lei de Deus escrita em seus corações. Romanos 2,15. A consciência é purificada pela salvação. Hebreus 9,14. A consciência requer esforço para ser mantida limpa. Atos 24,16. A consciência do outro deve ser respeitada em áreas não essenciais, como hábitos alimentares e etc. 1 Coríntios 8. A consciência é, por vezes, nosso melhor guia em áreas em que a Bíblia é silenciosa. Tiago 4,17. A consciência de um cristão deseja atuar honrosamente em todas as áreas de sua vida. Hebreus 13,18. A consciência limpa reflete Cristo e cancela a calúnia. 1 Pedro 3,16. Espero que você possa ver quanto a sua consciência é importante para motivar um aprimoramento das boas ações. Mas, por causa da natureza do pecado de toda a humanidade, a consciência não pode ser nossa única fonte de orientação.
O pecado nos leva a negar a realidade e a justificar nossas ações de acordo com os padrões sociais. Portanto, você deve resguardar a sua consciência. Ela deve ser alimentada, cultivada e protegida, de forma a confirmar e validar a palavra de Deus, que é a lâmpada para a iluminação final do caminho. Salmos 119, 105. E devo acrescentar que ela também nos guardará de muita preocupação e tristeza. Se você se sente culpada, é porque realmente tem culpa. Você já ouviu esse ditado? Se você se sente culpado, é porque realmente tem culpa? Bem, culpa é a voz da consciência. A culpa é a sua consciência falando com você, dizendo que você é culpada. E a culpa não é nova, não. Ela existe há muito, muito tempo. Ela chegou de mãos dadas com o primeiro pecado cometido e ocorreu na perfeição do Jardim do Éden. Gênesis 3. Considere as muitas lições que aprendemos com Adão e Eva sobre tentação, pecado, culpa e perdão. Cuidado com a tentação. Você provavelmente conhece a história de Eva. Ela foi tentada pela serpente, diabo, a comer o fruto da única árvore que lhes fora proibida no Jardim do Éden. A Bíblia nos diz em Gênesis 3, de 6 e 7, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Observe a progressão da queda de Eva ao pecado e os passos dados até que ela cedeu à tentação. Ela viu o fruto, ela o pegou, ela o comeu, ela o repartiu. Seu pecado foi completo. Na maioria das vezes caímos em pecado devido a um segundo olhar, um segundo pensamento, uma dúvida ou uma hesitação. Em seguida, surge a racionalização de que a opção à sua frente é algo que você não somente quer, mas de que precisa também. E até merece. Se chegar a este ponto, você já era. E a batalha contra a tentação já está perdida. Fique a par das consequências do pecado. Alguns dos primeiros efeitos de se cometer uma ofensa contra Deus são culpa, vergonha, tendência de esconder o que foi feito de errado e tentativa de se esconder de Deus. Depois de pecar, Adão e Eva sentiram culpa e vergonha por sua nudez e tentaram se esconder. Fugir de Deus e tentar evitá-lo é um indicador de culpa. Mas, como diz o título deste capítulo, você pode correr, mas não se esconder. Davi escreveu em um de seus salmos: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, 7 e 8. Se você está fugindo de Deus, é melhor desistir agora. E nem sequer pense se esconder. Deus a ama. Como o pai do filho pródigo, Ele está esperando para recebê-la, para comemorar o seu retorno e para ter comunhão com você. Lucas 15, 11 a 24. Corra agora mesmo para Ele. Eu não posso mudar de assunto sem antes mencionar outra grave consequência do pecado. Ele afeta outras pessoas. Uma das realidades alarmantes do pecado é que seus efeitos se espalham como um primeiro caso de sarampo em uma classe de jardim da infância. Como se pode concluir, nenhum pecado é isolado. Todo pecado se agrava
quando machuca e envolve outras pessoas. Depois que Eva pecou, ela envolveu Adão em sua rebeldia, estendendo assim o pecado a toda a humanidade. Romanos 5,12. Todos conhecem algum caso em que várias pessoas foram devastadas por causa do pecado de uma. Um marido ou esposa infiel, um filho adulto que comete um crime. Sofrimento, dor, divisão, vergonha atingem a família toda. Apesar do pecado ser um ato egocêntrico, ele sempre prejudica alguém. Identifique seu pecado o mais rápido possível. A culpa deve ser assumida. Adão e Eva eram culpados. É isso e pronto. Mas, surpreendentemente, ambos tentaram culpar outros por aquilo que tinham feito. Adão culpou Eva, e a Deus também. A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore, e eu comi. Gênesis 3,12. Eva culpou a serpente. A serpente enganou-me, e eu comi. Gênesis 3,13. A pior coisa que você e eu podemos fazer quando damos um escorregão e pecamos é tentar eliminar tanto o pecado quanto a culpa, culpando outros ou racionalizando a causa e a gravidade de nossas falhas. Quando pecamos, somos culpados. Assumamos, ou não, as nossas ações. Somente o pecado reconhecido e assumido conduz ao arrependimento. Meu marido tem um ditado pelo qual nós dois tentamos pautar nossas vidas. Mantenha seu débito com Deus sempre baixo. Em outras palavras, confesse constantemente seus pecados. Qualquer pecado. Todo pecado. 1 João 1,9. Quando deixamos de reconhecer e admitir nossas palavras, ações e pensamentos errados, e de tratar deles deixando de caminhar com Deus, nosso companheirismo e comunhão com Ele são quebrados. Mas assim que nos arrependemos, a barreira entre nós e Deus é removida. Nossa alegria e capacidade de sermos usados no reino são restaurados e sua força e poder passam a fluir novamente em nós, capacitando-nos a viver piedosamente. Liberte-se. Você não precisa viver um dia, 1 minuto ou 1 segundo sequer sendo escravo do pecado. Quando você recebeu a Cristo como Salvador pessoal, Ele já o libertou da escravidão do pecado. No entanto, quando pecamos e não pedimos perdão, nós é que sofremos. Ficamos doentes, espiritualmente falando, e estagnamos nosso crescimento, chegando a um ponto insuportável. E é por isso que a culpa tem de ser tratada. O rei Davi pode ser citado como exemplo de alguém que falhou em reconhecer e admitir seu pecado, quando adulterou com Batseba. 2 Samuel 11. Ele lutou por 1 ano inteiro com a culpa e com o pecado. Após esse período de revolta, ele escreveu: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32:5. Alegre-se quando sentimentos de culpa lhe sobrevierem. E preocupe-se. Sim, preocupe-se se você não se preocupar, nem se entristecer com o pecado cometido. Sua consciência e seus sentimentos de culpa o tornam conscientes do pecado para que, como Davi, possa também reconhecer que pecou contra Deus, confessar, receber seu perdão e ser liberto, para então experimentar a alegria do Senhor novamente. Está tudo pago. Eu amo um hino poderoso do passado que se chama Jesus Tudo Pagou. O título e o hino todo
descrevem a obra de Cristo em favor de seus seguidores. Desde a primeira transgressão no Jardim do Éden, Deus se revelou misericordioso e compassivo. Ele poupou Adão e Eva de se tornarem eternamente caídos, removendo-os do jardim. Ele trocou a vergonha deles por roupas feitas com peles de animais. Mas essa solução foi apenas temporária. A culpa do medo tinha de ser removida permanentemente. De que jeito? Através do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento da morte de Jesus, a culpa e o pecado foram mortos, executados. A culpa foi resolvida por meio de Cristo. O próprio Deus proveu uma solução definitiva para o pecado e sua paralisante culpa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, veio à Terra para ser o sacrifício perfeito e completo pelo pecado. Quando as pessoas depositam sua fé e sua confiança em Cristo e entendem que Ele morreu por seus pecados, elas se tornam justificadas com Deus. Romanos 5:8. Deus, o justo juiz, os declara inocentes. Romanos 8:1 e 2. A culpa é removida quando a confessamos a Cristo. A morte de Cristo na cruz resolveu o problema do pecado e da culpa. Mas o problema da remoção contínua e diária da culpa continua existindo, provocada pelos erros que decorrem da nossa carne pecaminosa. Como este tipo de problema é resolvido? Com uma única palavra: confissão. Quando nós, cristãos, levamos nossas consciências culpadas a Cristo, reconhecemos nossos erros e concordamos com Ele que fizemos algo inaceitável. Cristo é fiel para continuamente remover nossa culpa e pecado. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A culpa é aliviada em Cristo. Muitas vezes, devido ao nosso passado, ou por estarmos particularmente desejosos de agradar ao Senhor, sentimos um tipo de culpa por algo que poderíamos ter feito, mas não fizemos. Essa culpa não é real, mas ainda assim nos sentimos culpados. Como nos livrar dessas acusações que ficam nos corroendo? Se elas forem verdadeiras, a saída é a mesma: confessando-as. Se elas não forem verdadeiras, continue a agradecer a Cristo por seu inesgotável amor. Já a perdoou e continuará a perdoá-la até que você o veja face a face. Faça a sua parte. Já estamos nos aproximando do final deste livro e tenho certeza de que você reparou que não abordamos todas as preocupações existentes debaixo do sol. Não sei quanto a você, mas as minhas preocupações poderiam encher vários volumes. A questão, porém, não é quanto, mas quem pode nos ajudar em meio a elas. E esse alguém é Jesus. Foi Ele quem disse, em uma linguagem simples e direta: não se preocupe. Porque a recusa de se preocupar e de quebrar o hábito da preocupação, conforme o plano de Deus, traz uma paz de mente duradoura? Porque não há razão alguma para se preocupar. O Deus do universo prometeu que estaria conosco por onde quer que andássemos. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Ele prometeu nos sustentar e proteger. Ele prometeu nos confortar e fortalecer. Ele prometeu nos ajudar e socorrer. E nos prometeu um lar eterno no céu. Então, por que nos preocuparmos com coisas que não podemos controlar? Se vamos nos preocupar com alguma coisa, então que seja a respeito do que podemos controlar, ou seja, com as decisões que tomamos
e com o agir da forma correta. Crie o hábito de crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo tinha muitas e seríssimas razões para passar a vida inteira debaixo de uma nuvem negra de culpa por seus atrozes pecados. No entanto, é ele quem nos conta um segredo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Quanto mais você crescer espiritualmente, mais conhecerá seus problemas nas áreas de tentação e pecado, mais conhecerá a graça de Deus e seu perdão eterno por meio de Cristo. Mais conhecerá sobre a supervisão e o cuidado de Deus com você, ovelha de seu rebanho. Mais conhecerá sobre os planos de Deus para você, como um de seus filhos. Mais poderá servir aos outros e, assim, desenvolver seus dons espirituais. Mais saberá sobre o inimigo e a necessidade de usar toda a armadura que Deus lhe deixou para a batalha. Desenvolva o hábito de confessar frequentemente seus pecados. Como meu marido sempre me lembra, e agora estou lembrando ao meu leitor, mantenha seu débito com Deus sempre baixo. Assim que pecar, confesse. Você pode fazer isso em apenas uma fração de segundo. Basta dizer: Senhor, eu errei, me perdoe. Recuse-se a deixar a sua comunhão com Deus, seu Pai Celestial, ser interrompida. 1 João 9. Desenvolva o hábito de evitar situações que levem a pecar. Decida evitar qualquer situação que possa conduzir ao pecado. 2 Timóteo 2:22. Procure conhecer o contexto em que você está inserida. Todos nós somos também produtos do nosso ambiente, o que inclui pessoas e lugares. Se em seu ciclo de relacionamento houver pessoas que costumam levá-lo para longe das coisas de Deus, procure evitá-las e escolha outros amigos. Lembre-se de que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E quanto a lugares? Li certa vez sobre um homem que quis quebrar o hábito de tomar sorvete todos os dias. Porém, apesar de se esforçar, as semanas passavam, uma após outra, mas ele não conseguia se libertar. Finalmente percebeu que se mudasse o caminho que fazia para voltar para casa vindo do trabalho, que passava exatamente em frente à sua sorveteria preferida, ele deixaria de tomar sorvete. Foi o que fez. E então, conseguiu. Em minhas pesquisas para escrever este capítulo, cheguei a algumas conclusões e gostaria de compartilhá-las com você, para mostrar a importância de se quebrar maus hábitos. Tirei essa frase de um livro de Lila Empson. A culpa é um misto de remorso e reconhecimento de que você fez algo errado. Deus perdoa quando você confessa e se arrepende, mas os sentimentos de culpa podem se prolongar. Em vez de punir-se por causa deles, use-os para fazer algo positivo, como mudar aqueles hábitos que a conduziram a pecar. Preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Espero e oro para que você veja a preocupação como ela realmente é, ou seja, um mau hábito que pode e deve ser quebrado. Você consegue imaginar a vida sem preocupação? Você não desejaria ter saúde e paz mental provenientes de uma vida sem preocupações? Você não anseia ter dias livres do peso da preocupação, por tê-la entregue a Deus e assim poder concentrar-se somente em fazer a sua parte? Você não sonha ter energia para poder servir aos outros e não permitir que simplesmente ela seja consumida por sua ansiedade? Você pode ter tudo isso e ser completamente livre para servir a Deus com todo o seu coração e verdadeiramente
apreciar a paz de espírito, enquanto a cada dia visa a quebrar o hábito de se preocupar. Olhe diariamente para o seu Deus. Ele está pronto, disposto e é capaz de ajudá-la com esse importante objetivo. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:16.